Vamos agora revisar o nosso conteúdo de porcentagem. A porcentagem, ela é um ramo da matemática e nós vamos trabalhar com o sinal de porcento, que é o símbolo, que significa por 100. Ou seja, você está pegando algo e dividindo por 100 unidades. Então, 3% é o mesmo que 3 dividido por 100. Observe que a porcentagem ela pode ser representada de três formas diferentes. Nós podemos representá-la com o símbolo de porcento, nós podemos representá-la na forma de fração e nós podemos representá-la na forma decimal. Bom, na forma de porcento, nós temos, por exemplo, 3%. Como nós podemos escrever isso na forma decimal? 3 por 100, ou seja, 3 sobre 100. E na forma decimal? Bom, nós sabemos que na forma decimal, se nós temos uma fração, basta dividir 3 por 100 e nós encontramos a forma decimal, 0,03. Nós acabamos de rever na nossa parte sobre números decimais, que para converter fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. 30% equivale na forma fracionária a 30 sobre 100. E na forma decimal, você divide 30 por 100, 0,30. 300% equivale a 300 dividido por 100 na sua forma fracionária. E na forma decimal, 300 dividido por 100, 3 ou 3,00. Observe, então, que nós temos aqui uma relação entre essas três formas, a forma de porcentagem, a forma de decimal e a forma de fração. Uma está junto com a outra. Se eu quiser fazer com que um número que é decimal passe a ser um número em forma de porcentagem, basta você fazer o processo inverso. Não é uma divisão por 3 que chegou no número decimal? 3 dividido por 100, 0,03. Então, basta multiplicar. Ao multiplicar 0,03 por 100, você tem 3%. Então, o processo é inverso. Muitas vezes, nós vamos escrever um número decimal a partir de imagem, a partir de desenho. Bom, observe o nosso desenho. Ele foi dividido em 100 partes e 39 partes dela foi colorida de verde. Eu quero saber qual é a porcentagem que corresponde a essa parte colorida. Primeiro, nós vamos escrever ela na forma de fração. Como é uma fração? A fração não é quando você pega algo e divide. A partir de um inteiro, então, você divide ele, você fraciona ele em partes menores. Numa fração, nós temos o numerador e o denominador. O numerador indica quantas partes nós queremos aqui, e o denominador indica o total que foi dividido. Então, o nosso quadrado inteiro, ele foi dividido, ele foi fracionado em 100 partes menores. Logo, 100 é o nosso denominador. Nós não queremos saber a correspondência apenas da parte verde? A parte verde corresponde a 39 quadradinhos. Então, o numerador é 39. Logo, essa parte colorida representa do total o número fracionário, 39 sobre 100. Como eu posso escrever da forma fracionária para a forma decimal? Nós dividimos. Quanto é 39 dividido por 100? 0,39. Agora nós temos aqui dois formatos de porcentagem. O formato fracionário, 39 sobre 100, e o formato decimal, 0,39. Como nós podemos agora fazer com que esses dois formatos tenham agora uma forma de porcentagem, com o símbolo de porcento? Multiplica. Você vai multiplicar 0,39 por 100. Ao multiplicar 0,39 por 100, você vai encontrar
39%. Ou seja, nós temos aqui a forma fracionária, a forma decimal e a forma em porcentagem da mesma imagem. Como podemos agora calcular a porcentagem de um valor? Exemplo, quanto é 10% de 300? Nós sabemos que 10% nada mais é do que 10 por 100. E eu quero saber quanto é 10 por 100 de 300. Primeiro passo é transformar o nosso número que está em forma de porcentagem em número na forma de fração. Nós já entendemos que podemos transformar a porcentagem em fração e número decimal. Então, vamos transformar inicialmente a nossa porcentagem em fração. O que quer dizer 10%? Quer dizer 10 por 100, ou seja, 10 dividido por 100. Na forma fracionária vai ficar 10 sobre 100. E nós vamos multiplicar pelo valor que nós queremos. Nós não queremos saber quanto que é 10% de 300? Então, é 10 sobre 100 vezes 300. Bom, como nós podemos resolver agora? Você tem duas operações matemáticas para resolver aqui. Uma divisão e uma multiplicação. Divisões e multiplicações em uma expressão numérica podem ser resolvidas na ordem que aparece. Isso quer dizer que você pode dividir 10 por 100 e depois multiplicar a resposta por 300, ou você pode multiplicar 10 por 300 e a resposta dividir por 100. Para facilitar, você também pode cancelar o zero, cortando eles. Por quê? Nós poderíamos simplificar o 300 e o 100 pelo próprio número 100, ou simplesmente cancelar. Cancelamos 2 zeros do 100 e 2 zeros do 300. Observe que eu só posso fazer esse cancelamento com os números de cima com o de baixo. Ou seja, cancelar o numerador com o denominador. Eu não posso, por exemplo, cancelar o zero do 10 com o zero do 300. Cancelando 2 zeros do 300, sobra apenas 3. Então, ficaremos com 10 vezes 3. E cancelando o zero do 100, nós ficamos apenas com 1. Bom, ficamos então com 10 dividido por 1 vezes 3. Dividindo, 10 dividido por 1 continua sendo 10. E 10 vezes 3? 30. Logo, 10% de 300 é 30. Entendemos então aqui que porcentagem ela tem três formas de escrevermos. Nós podemos escrevê-la na forma de porcento, que ela está acompanhada do símbolo, porcento. Nós podemos escrevê-la na forma fracionária, que vai ser o número da porcentagem sempre dividido por 100. Então, 10%, 10 por 100, 10 sobre 100. 5%, 5 sobre 100 e assim por diante. E podemos escrever também na forma decimal, ao dividirmos o numerador pelo denominador. Nós entendemos também que para calcular a porcentagem de um valor, você vai primeiro transformar a porcentagem em uma fração. Após isso, você vai multiplicar pelo valor que você quer. Ao multiplicar pelo valor que você quer, você tem duas opções aqui. Você pode, se tiver zero, cancelar esses zeros, cortar eles. Se não houver, você pode dividir e depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir. Ambos os cálculos podem ser feitos. Então, você pode dividir o seu número que está na forma de fração, 10 dividido por 100, e transformá-lo em um número decimal, e fazer o cálculo multiplicando com o valor que nós queremos. No nosso exemplo, 300. Ou nós podemos multiplicar primeiro 300 vezes 10 e dividir por 100. Ambos os cálculos, você chegará na mesma resposta. 30 corresponde a 10% de 300. Nós fizemos, então, nessa aula de hoje, uma revisão geral de alguns pontos importantes dos nossos conteúdos. Dos conteúdos sobre operações com frações, porcentagem e números decimais. Agora, vocês irão realizar a lista de revisão
e nós iremos começar a correção na sexta-feira. Então, até sexta-feira, vocês enviam para o nosso e-mail a fotografia das atividades realizadas. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.